Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de geometria plana, beleza? E pessoal, nós vamos dar início ao nosso conteúdo e é um conteúdo extremamente relevante porque a partir de agora a gente começa a iniciar a nossa jornada para ver as figuras que mais aparecem, tá bom? Então, precisamos ter uma noção do que se trata, por exemplo, um polígono. E aí, a partir desse tratamento de um polígono, a gente consegue ver, por exemplo, o que é um triângulo, tá? O que é um quadrilátero, tranquilo? Então, a gente precisa diferenciar isso daí. Turminha, lembrando, já segue lá no Instagram e está aqui embaixo, ó. @professor Ian Ribeiro, beleza? Vai lá no Instagram, vai lá, coloca lá professor Ian Ribeiro, você vai me achar, segue, me marca, curte, comenta, compartilha nosso conteúdo, porque todo dia tem coisa de matemática lá. Show de bola? Pessoal, o que acontece? Ó, é extremamente relevante entendermos o conceito da própria palavra, tranquilo? Então a gente vem aqui, ó, e escreve polígonos. Aí você vai me perguntar, Ian, como assim entender a palavra? É porque, turma, a palavra polígonos, ela tem uma junção de duas palavras. Se você observar, ela tem a palavra poli. Muitos. Beleza? Policromática é uma noção de muitas cores. Quando você vai para a palavra gonos, isso daqui, turminha, ó, tem um significado. Lados, tá? Então você vai perceber assim, ué, muitos lados é porque o polígono ele passa a ter essa interpretação aqui, ó. É uma figura com muitos lados. Tranquilo? É uma figura com muitos lados. Pessoal, aqui a gente precisa entender que para um polígono eu tenho dois tipos. Então, consequentemente, existe uma classificação de polígonos. Tá? Aqui, turma, é mais para realmente você diferenciar e saber o que você vai encontrar na hora de sua prova, porque mesmo tendo dois, desses dois é um que vai cair. Tranquilo? A primeira classificação que a gente tem, turma, é chamado de polígono convexo. Tá? O segundo tipo que a gente tem, ele é chamado de polígono côncavo. Então, eu tenho dois tipos de polígonos que eu realmente preciso entender e saber por que eu tenho esses dois tipos e o que realmente vai cair. Turminha, o que acontece? Ó, eu vou desenhar uma figura plana, entenda que eu vou fazer uns pontilhados, só que no seu caderno, na sua folha, você vai fazer realmente um segmento de reta, tá? Aqui é só realmente para ficar algo mais simétrico e você poder entender. Turminha, eu posso pegar dentro de um polígono convexo um retângulo. E eu já vou explicar por que dessa nomenclatura. Beleza? Então, eu venho aqui e fecho a minha figura. Olha o outro polígono que eu vou trabalhar aqui. Então, eu vou chegar aqui, ó. E eu vou desenhar, ó. Pronto.
continua sendo um polígono? Continua. Porque você está vendo uma figura plana com muitos lados que estão constituindo aquela figura. Só que tem uma diferença. Tá? Primeiro, eu não estou colocando em relação a vértice ainda não. E isso aí eu já vou comentar. Turminha, chega nesse polígono convexo. Dentro dele, traça vários segmentos de reta. Eu posso chegar aqui, por exemplo, ó, eu posso marcar 2 pontos e eu posso ir até aqui. Eu posso pegar, por exemplo, esse ponto verde aqui e marcar um outro ponto verde e eu ir até ele. Beleza. Em algum momento, esse segmento saiu da figura? Não. Tá? Agora, olha que interessante. Diferente do convexo, no polígono côncavo, existe a possibilidade de você marcar 2 pontos e o segmento de reta que vai de A até B, em um determinado momento, ele pode sair da figura. Você percebe que essa região aqui, ó, não é uma região que está externa à figura? Pronto, então já é a ideia, né? Já é a ideia do convexo. No caso, turma, o que realmente é cobrado é o convexo, porque eu consigo trabalhar com segmentos de reta e a todo momento esse segmento está interno à figura. Por mais que você toque na figura em si, mas ele não vai sair, beleza? Um detalhe interessante, turma, é você perceber assim, ó. Tá vendo que existem quinas no seu polígono? Quina, uma ponta, tá? Turma, essa ponta, ela é chamada de vértice da figura. Então, Ian, eu posso anotar assim? Eu posso anotar que o vértice do polígono é a quina da figura? Pode, tá? A título didático, você pode anotar, não tem problema. Só que o que eu quero que você entenda é isso aqui, ó. O vértice, na verdade, turma, o vértice, ele é o ponto de encontro, ó, ponto de encontro entre dois ou mais segmentos. E detalhe, tá, turma? Esses segmentos aqui, ó, são os nossos lados. Tranquilão? Beleza. O fato de ser um ponto leva uma letrinha maiúscula, lembra? Então, ó, A, B, C, D. Eu posso chegar aqui, ó, E. Olha esse ponto de encontro aqui, ó, F, F, né? F, G. Eu posso chegar aqui e marcar, ó, H, I. Beleza? Faz sentido o que eu falei? Faz. Porque se você pegar, por exemplo, esse vértice A, tá vendo que ele é o ponto de encontro entre o lado AB e entre o lado AD? Essa é a ideia de vértice de um polígono. Consequentemente, turma, o restante é o lado que a gente tem. A gente não vai trabalhar com ângulo ainda não. Show de bola? Turminha, tem um detalhe, tá? Aqui a gente vai entrar no nosso ponto seguinte. O nosso ponto seguinte é esse aqui, ó. Nomes. Turminha, o polígono ele recebe o nome? Claro, tá? Só que a sacada disso daqui é a seguinte. O nome, ele depende da quantidade de lados que a figura vai ter. Então, você pode chegar para mim e falar assim, Ian, então vamos lá. Se a minha figura
ela tem dois lados, ela recebe qual nome? Peraí. Mas com dois lados você fecha uma figura? Pensa um segmento assim e um outro assim. Você está fechando uma figura? Não. Aí que está o detalhe. O polígono ele começa a ser formado a partir de três lados. Quando você tem três lados, qual que é o nome que recebe? Triângulo. Beleza? Quando você tem aqui ó, uma figura de quatro lados, você tem o quê? Ah, é um quadrado. Peraí. Mas um retângulo tem quatro lados também. Então, turma, quando você tem quatro lados, é porque você tem um quadrilátero. Beleza? Quando você tem cinco, aí você vai pensar. Cinco lados é um pentágono. E assim sucessivamente. Tranquilo? Entenda que isso daqui vai aumentar de acordo com a figura que você for trabalhar. Não se preocupe com isso não. Beleza? Turminha, tem um detalhe. Ó, existem alguns parâmetros que você precisa saber calcular dentro do conceito de polígono. O primeiro parâmetro, turma, é esse daqui, ó. Soma interna dos ângulos de um polígono. Ian, como assim soma interna dos ângulos de um polígono? Eu posso te perguntar assim e talvez você vai se lembrar, você vai saber de cara. Se eu chego para você e falo assim, fulano, quanto que vale a soma dos ângulos de um triângulo? Aí você vai chegar para mim e falar assim, Ian, 180. Mas como que você sabe disso? Claro que tem um parâmetro, uma definição e tudo mais, mas sem problema nenhum, você poderia me fornecer uma equação capaz de descrever esse resultado de 180. Então, turma, sempre que você precisar calcular a soma interna dos ângulos de qualquer figura, e lembra que ângulo é a abertura, é o grau de abertura entre dois segmentos, duas semirretas ou duas retas, desde que você tenha a abertura, tá? Ele é calculado dessa maneira, ó. SN igual 180 que multiplica N menos 2. Você vai me perguntar assim, Ian, quem é esse N, pelo amor de Deus? Turminha, esse N aqui, ó, é a quantidade de lados da figura. Beleza? Quer ver como é que vai fazer sentido e você vai lembrar. A gente não acabou de falar em relação ao triângulo? Olha como é que isso aqui acontece. Primeiro, para o triângulo. Então, é SN igual 180, 3 menos 2. Primeiro, parênteses. 3 menos 2, 1. Vezes 180, 180. Tá? Então, a gente calculou, por exemplo, para o triângulo. Só que, turma, sem problema nenhum, você poderia calcular para um quadrado. Quadrado, cada ângulo ali mede 90 graus. Então, você chega aqui, ó, peraí, 180 que multiplica 4 menos 2. 4 menos 2, 2, vezes 180, 360, e assim sucessivamente. Beleza? Entenda que vai ser um múltiplo de 180. Isso é fato, porque você acaba multiplicando por ele aqui. Tá bom? Então, se você quiser registrar aqui, ó, múltiplo de 180. Show de bola! Turminha, além da soma interna,
nós temos a possibilidade de calcular o quê? A soma externa dos ângulos. Soma externa dos ângulos. O detalhe é porque quando a gente trabalha com essa parte de soma externa, isso aqui é interessante, tá? Isso de soma externa, ela vem de um prolongamento. Ó, isso aqui vem de um prolongamento dos lados. Olha que interessante, tá? Eu vou projetar aqui agora na tela um triângulo. Ponto. Triângulo, a gente vai ver ao longo do tempo que tem 3 vértices, tá? Turminha, se eu chego para você aqui, por exemplo, e eu falo que ele é equilátero, todos os lados têm a mesma medida, consequentemente, todos os ângulos têm que ter a mesma medida também. E aí a gente vai ver o seguinte, pensa comigo, a soma dá 180. Se todo mundo é igual, eu tenho que dividir por 3. Então, no triângulo equilátero, cada medida de ângulo aqui, ó, vale 60. Tranquilo. Eu tenho que dar 180. Mas e em relação ao externo? Turminha, olha esse lado BC. Concorda que é um segmento, mas e se você estender esse segmento? Percebe que ao realizar essa extensão, esse prolongamento, tá vendo que você vai obter o ângulo externo a esse vértice C aqui, ó? Pensa comigo de novo. Turma, quanto que vale esse ângulo todo? Ah, Ian, isso daí é uma meia volta. Então, a meia volta é 180, é o que falta para 180, então. Se eu tenho 60 aqui, aqui tem que valer 120, porque a soma dá 180. Percebe que é através de um prolongamento? Ponto. Isso para qualquer figura. Beleza? Aí que está o detalhe. Quando você vai para a soma externa dos ângulos, para qualquer figura, turma, a medida é sempre a mesma. Ué, Ian, então, como assim? Turminha, tá vendo que você pode estender esse segmento aqui? Tá vendo que você poderia estender esse, deixa eu apagar aqui, esse segmento aqui também, ó? Quanto que dá aqui? 120. Quanto que dá aqui? 120. Soma os ângulos externos. Não deu 360? Deu. Ó, 360. Para qualquer figura, qualquer figura. Tranquilo? Então, você vem aqui, ó, e sem medo de errar. Qualquer figura. Beleza? Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Porque a gente sabe que isso daqui ocorre, ó. Qualquer figura. Quadrado, pentágono, hexágono. Tá bom? Vamos lá. Último conceito é esse daqui, ó. Número de diagonais. Turminha, o que é uma diagonal? É você pensar assim, ó. Segmento que vai de um vértice a outro, ó, que vai de um vértice a outro. Só que esse a outro tem um detalhe, é a outro não consecutivo. Vamos entender isso daqui? Ó, rapidamente. Se eu chego para você, turma, e eu projeto aqui agora para nós um quadrado.
uma figura regular, 4 lados, todos os lados iguais, todos os ângulos têm a mesma medida, porque a gente vai ver que medem 90 graus. Beleza? Eu posso chegar para você e falar assim, fulano, fala para mim qual é uma diagonal do quadrado. Aí eu já sei que a pessoa, porque na cabeça dela já tem uma noção do que é diagonal. Às vezes só não formalizou. A pessoa vai falar assim, Ian, ó, a diagonal ela pode ser colocada de B a D. Aí eu pergunto a outra pessoa, fulano, e a outra diagonal? Ian, ó, a outra diagonal ela vai de A até C. E tá certo. Pega o vértice A. Turminha, olha que interessante. Qual é o vértice consecutivo a A? B e D. Quem não é consecutivo a ele? C. Então, automaticamente, eu só posso marcar diagonal entre A e C, porque B e D é consecutivo. Vai para o vértice B. Quem é consecutivo a B? A e C. Quem não é consecutivo a B? D. Percebe que, portanto, você marca a diagonal entre dois vértices que não são consecutivos. Se em uma questão te pedir para calcular o número de vértices, turminha, você vai lembrar disso daqui, ó. D é igual a N, que multiplica N menos 3 dividido por 2. Lembrando que esse N aqui é a mesma coisa que número de lados. Ué, Ian, mas menos 3 e um triângulo não tem diagonal. Porque se você pegar, por exemplo, um triângulo, pega o vértice A, o B e o C são consecutivos. E, turma, se você substitui n igual a 3 aqui, isso tudo dá zero. E tem que dar, porque triângulo não tem diagonal. Beleza? É assim que você calcula. E aí, se você quiser comprovar, por exemplo, olha esse caso aqui, ó. Eu não tinha 4 lados? 4 que multiplica 4 menos 3 dividido por 2. Primeiro você faz isso e dá 1. D, 4 vezes 1 vezes meio. Você pode simplificar esse com esse, e isso dá 2. E deu ACBD. E, consequentemente, você faz o resto. Beleza? Pessoal, espero que você tenha entendido, tá? Segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E fui!